Olá, tudo bem com você? Hoje, pessoal, vou comentar sobre a minha história, da onde eu saí para chegar até aqui, para estar passando esses conhecimentos, acredito eu, para que somem na vida de vocês. Claro que a gente precisa tomar decisão e realmente às vezes não é fácil. Mas vamos lá, vamos ao conteúdo. Enfim, Márcio Andrade no YouTube e marcioandrade.imóveis no Instagram. Curtam, compartilhem, indique para aquele amigo que tem interesse em ter esses conhecimentos para estar realizando compra do seu imóvel através do leilão Caixa. Perfeito? Mas hoje diretamente não iremos falar sobre leilão, e sim vou contar minha história, minha trajetória, como eu cheguei até aqui. Eu sou nascido em Itapetininga, me criei praticamente num bairrozinho lá chamado Distrito do Rechã. Vivi até meus 20, 21, 22 anos lá. E passei um pouco da minha juventude foi ali, entendeu? Meu primeiro trabalho foi ali. Meus pais eram comerciantes. Ele se aposentou quando eu tinha em torno, acho que, de 12 anos de idade, não me recordo bem, e acabou vendendo o estabelecimento. E assim, o que me fez decepcionar muito com relação ao comércio dele foi quando ele se aposentou. Ele recolhia o teto do INSS e quando foi receber a primeira aposentadoria não dava nem um salário mínimo. Desculpa. Então, aquilo, falei, meu Deus do céu, né? Meu pai trabalhou a vida inteira aí para não aposentar e não receber nenhum salário mínimo. Falei, eu não quero isso para mim não, cara. Então, eu era novo na época, mas assim, já enxergava alguma coisa lá na frente que não era legal, não era legal. Aí foi o que me deu a decisão de, a princípio, não mexer com o comércio, entendeu? Que tinha tudo para mexer com o comércio, principalmente onde ele morava. Aí comecei a trabalhar de empregado, trabalhei de ajudante geral, entendeu? Depois trabalhei numa outra empresa grande lá também, auxiliava em almoxarifado. Fiz um estágio numa empresa que é de laranja lá, quem é da região sabe do que eu estou falando, entendeu? Trabalhava com estatística de laranja, ou seja, o serviço basicamente era contar quantas laranjas tinha no pé, entendeu? Fiquei lá. Era um serviço temporário, se não me engano, uns 6 meses, entendeu? Depois disso daí, logo me formei no ensino médio. Vim um pouco para São Paulo, trabalhei também de ajudante geral, entendeu? Gratidão aí aos meus tios que me acolheram, entendeu? Enfim, depois disso daí não deu certo, acabei retornando para o interior e ali logo acabei comprando um caminhão para prestar serviço numa empresa lá para transportar palha de arroz. E assim foi, acho que 2 anos e meio, se eu não me engano. E depois vendi esse caminhão e fui trabalhar de empregado, entendeu? Aí trabalhei mais 2 anos e meio numa empresa, trabalhava como motorista carreteiro, entendeu? Aí saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra que transportava madeira, entendeu? Essa daí eu não viajava tanto, era um serviço mais, ficava, vamos dizer assim, rodeando a casa, só que também não ficava em casa e não ficava trabalhando, porque era 12 por 12. Ou seja, trabalhava 12, descansava 12 e não tinha dia, não tinha noite, não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo, era direto. Aí, num belo momento, eu falei, não, tenho que melhorar isso aqui não é vida, entendeu? Aí eu comecei a prestar concurso. Aí fiz alguns concursos para penitenciária, passei,
Treinava de madrugada, quando chegava de viagem, às vezes ia correr, fazer os treinamentos físicos para ter condicionamento, né? Para poder prestar o TAF, entendeu? No caso da penitenciária, que era o agente de escolta, se não me engano, o cargo lá que eu estava concorrendo. Aí passei, tudo certinho. Quando fui fazer o psicotécnico, reprovei. Fazer o que, né? Vida que segue. Aí logo depois fiz de novo da penitenciária, não fui aprovado nem no escrito, entendeu? Aí logo abriu pro Mogi das Cruzes. Aí, com muito custo, consegui uma folga lá para poder vir fazer o concurso. Vim, fiz o concurso e fui aprovado. Aí logo depois teve a prova prática, que é a prova de volante. Vim, fiz a prova prática, melhorei minha colocação. Que na época era até meio que estranho, porque eu trabalhava com um carro de 30 metros e vim fazer aqui o teste com um caminhãozinho basculante. Para quem sabe o que eu estou falando, é caminhão no toco. É um 1380, o câmbio parecia uma gelatina, não achava nada, entendeu? Mas enfim, graças a Deus, o que é para ser da gente é. Fiz, passei, e isso foi em mais ou menos setembro, final de setembro de 2010. Em fevereiro, 1º de fevereiro de 2011, eu comecei a trabalhar aqui em Mogi das Cruzes, vim embora com família, mudança. Todos me acharam louco, entendeu? Quando eu saí de lá, que entre aspas tinha um emprego estável, ganhava até relativamente bem, entendeu? Mas não tinha dia, né? A vida consistia no celular. O celular tocava e tinha que trabalhar, entendeu? Era desse jeito. Falei, não, isso aqui não é vida. Aí peguei e vim embora para cá, graças a Deus entrei na prefeitura. E depois disso a gente veio adquirindo outros conhecimentos, né? Sempre estudando, fiz gestão pública. Quando eu vim embora para cá, eu pagava aluguel, morava num apartamento e pagava aluguel. Aí depois de um ano e pouquinho, a gente começou a procurar um imóvel. E assim, criado lá no interior, a cabeça literalmente meio que fechada, né? Achava que onde se viu financiar um imóvel em 300 meses, 240 meses, 420 meses, entendeu? Não tinha noção do que era. Então a gente tinha medo de se enfiar em dívida, vamos dizer assim. Aí nisso a gente foi ver uma casa num condomínio simples aqui. E na época a casa custava, se eu não me engano, 98 mil. Né? Só que a gente não tinha, obviamente, esse dinheiro para comprar. Só que também não precisava quase nem da entrada, era um valor mínimo lá de entrada. Aí o que aconteceu? Não compramos, de imediato não compramos. Aí resolvemos, pensa daqui, pensa dali. 3 meses e meio depois a gente voltou a conversar de novo com esse mesmo vendedor, a mesma casa. Essa casa já custava 125 mil. Ou seja, em 3 meses, de 98 foi para 125. Já subiu 27 mil. Quer dizer, aonde que eu ia ganhar esses 27 mil nisso daí? Aí já começou a ter uma luz, um start. Entendeu? Aí a gente acabou negociando a casa, deu um valor de entrada, entendeu? Enfim. Só que o que aconteceu? Nessa compra dessa casa aí, a vida nossa virou uma bagunça, porque a gente morava do lado do serviço. Ou seja, eu ia a pé trabalhar, minha esposa ia a pé trabalhar, as crianças iam a pé para a escola. Entendeu? E nisso, dava 6 quilômetros lá. Então aí já começou a depender do carro. Né? E justamente no meio da onde eu trabalhava, minha esposa trabalhava, as crianças estudavam, tinha 2 faculdades. Tinha horário que para você atravessar esse trajeto de 6 quilômetros, chegava a levar quase 1 hora. Ou seja, virou um outro problema. Né? Aí começamos a fazer as contas de quanto estávamos gastando, né, em combustível, deslocamento e tempo que perdia para fazer isso daí também. Chegamos a uma conclusão que
se alugássemos um apartamento, uma casa ao redor de onde a gente trabalhava, seria muito mais viável e o preço ainda acabaria sendo vantajoso. E foi o que aconteceu. Ficamos um ano nesse imóvel que eu comprei, depois acabei alugando ele e aluguei um outro imóvel perto de onde eu trabalhava. 2 anos depois da compra desse imóvel, eu consegui vender esse imóvel. Aí eu vendi esse imóvel por 188 mil. Né? Ou seja, de 125 ele foi para 188. Já houve um ganho de capital aí bem interessante, né? Só que então, aí depois disso que eu comecei a descobrir os imóveis da Caixa. Né? E aí começa a procurar, só que sempre com receio, com dúvida, com medo, né, do pouco que a gente tem colocar ali e acabar não dando certo. Um pouco depois disso surgiu uma casa lá para a gente comprar, que graças a Deus deu certo a negociação, um valor até consideravelmente abaixo do mercado, né? E comprei, na época a gente ia financiar, acabei ampliando ela um pouquinho, reformou, e nela a gente, graças a Deus, ficou por praticamente 8 anos, né? Aí depois disso houve uma outra possibilidade aí, na graça de Deus, meu pai vendeu uns imóveis dele lá e estava com dinheiro sobrando e falou, viu, quer utilizar isso daqui? Vê aí com o que você quer utilizar. E aí acabei comprando um terreno, entendeu? A gente tinha uma casinha lá no interior, vendeu a casa e começamos a construir a casa que hoje a gente mora, entendeu? Porque assim, o valor da casa que foi vendido lá, a princípio foi um pouco antes da pandemia. O objetivo era deixar a casa com o telhado pronto. É uma casa consideravelmente grande, né? Mas como todo mundo sabe, a pandemia foi um horror, né? Porque principalmente para tudo, né? As coisas subiram, o valor do ferro foi nas alturas, cimento, madeira, tudo virou uma doideira, né? Aí tive que fazer alguns ajustes, porque o que tinha de capital, de dinheiro para estar investindo, não ia dar. Aí com muito custo com o dinheiro dessa casa minha lá, eu consegui deixar com a laje batida, a casa que hoje atualmente eu moro. Entendeu? O que aconteceu? Aí depois disso acabei financiando a outra casa que eu tinha aqui, para levantar um dinheiro e para poder acabar a casa que hoje eu estou residindo. Entendeu? E graças a Deus foi o que aconteceu. Eu levantei um capital lá, apliquei aqui, terminei, vendi a outra casa, quitei a dívida. Nisso sobrou uma merrequinha, uma quirerinha. Aí foi quando houve a oportunidade, que eu já vinha estudando já há um bom tempo, eu falei, não, vai ter que sair do papel isso daqui. Ó. Chega de ficar só vendo e não dar o passo. Uma hora a gente tem que dar o passo. Porque se você não der o passo, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Aí foi quando eu fiz a compra de um apartamento, aqui mesmo em Mogi das Cruzes. O lugar não é nenhuma zona central, uma zona mais de periferia. Mas enfim, fui lá, realizei a compra. Com um imóvel que eu paguei 84 mil. Entendeu? É aí que eu falo para vocês, pessoal. Por isso que chega a ser encantador esse negócio, porque a forma que isso é feito, entendeu? Ninguém meio que chega a ser surreal, entendeu? Aí deixa eu contar para vocês certinho o que aconteceu no estudo. Então paguei 84 mil no apartamento. Obviamente tive que dar uma reforma, porque o apartamento estava muitos anos fechado, entendeu? Uma outra coisa que assustou eu quando eu fui ver, só que não competia a mim, né? E sim a Caixa. As dívidas. Era um imóvel que tinha 39 mil de dívida de IPTU. Aliás, perdão, condomínio. Tinha 39 mil de condomínio. IPTU é isento porque é planta popular. Aí a Caixa pagou, houve uns ajustes que eles fazem lá, mas pagou, sem problema nenhum. Entendeu?
e pedi para ligar a água, pedi para ligar a luz, ligou normalmente, né? Reformei e graças a Deus já vendi, né? É um imóvel que eu gastei aí na reforma em torno de quase 20 mil, né? Mas eu vendi ele por 148, né? Então demorou um pouco, porque a Caixa paga. Essa modalidade que eu comprei foi na venda direta. A venda direta, a Caixa se responsabiliza pelos ônus que tem do imóvel, ou seja, toda a dívida que tem do imóvel, desde que seja plausível no que consta no edital, ela paga. Só que assim, não é bem do jeito que a empresa, que é administradora do condomínio, informa, ela paga. Ela tem uns ajustes, então ela questiona, entendeu? O que é certo, o que não é, mas ela paga. E nisso tudo aí demorou um pouco, porque o moço da empresa que é responsável que mandou, daí a Caixa devolveu, e cada idas e vinda dessa ia em torno de 20 dias, 15 dias, 20 dias, 15 dias, essa brincadeira aí foi praticamente 6 meses, entendeu? Então demorou um pouquinho para vender, mas graças a Deus deu tudo certo, já foi vendido. O contrato já foi assinado, entendeu? E a gente só está esperando para que a Caixa acredite o valor da devolução do meu crédito com relação a isso. Mas então, pessoal, aí que está a questão. Deixa eu contar para vocês uma outra parte disso aqui. Esse imóvel, eu dei 8.400 de entrada. Vocês sabem o que é isso? Ou seja, para eu ganhar praticamente esses 40 deu 42 mil, se não me engano, livre, entendeu? Eu usei 8. Vocês estão entendendo o que é isso? Então, é surreal, pessoal. É surreal. Não, assim, obviamente que tem negócios bons também, né, em outros setores, enfim. Mas, posso falar para vocês, é um negócio que não tem oscilação. O mercado não vai subir, descer, não fica aquela onda doida lá, que você não fica rezando para o gráfico ou subir ou para descer. Não. Imóvel é uma linha reta, assim, ó. Então não tem problema. Mas é isso aí, pessoal. Então hoje, graças a Deus, estou aqui em Mogi das Cruzes, né? Ainda sou funcionário da prefeitura, né? E estou aqui ministrando essas aulas para vocês, ensinando como faz para comprar. Qualquer pessoa física pode comprar, não tem problema nenhum, porque é ganho de capital, entendeu? Então não tem nenhum problema com relação a isso. Perfeito? Não tem outra coisa, pessoal. Esse tipo de negócio não tem como você querer passar a receita para trás, que você vai se lascar, entendeu? Então, fez o negócio, deu certo, paga o que tem de pagar de imposto, paga ITBI, paga tudo que tem de pagar, que você não vai ter dor de cabeça, não vai ter problemas futuros, entendeu? Principalmente a Receita Federal. Na verdade, todos, né? Todos quanto é encargos vai ter que pagar e acabou. Paga. Ou você já vai ter um lucro absurdo em cima disso, por que não vai pagar? Então não faz sentido, né? Mas uma coisa eu falo para vocês. Não tem como obtermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tá certo? Essa é a minha história. Um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.